Olá, essa é a terceira edição do Papo Reto. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre direito à diversidade e igualdade com os nossos convidados Fernando, que é também do Conselho da Juventude, Milena e Elai, que vão trazer um pouquinho das suas vivências, suas experiências sobre o assunto. Vamos lá? Era só deixa. Mas a gente conversava. Aí a gente corta para a cidadão térmica. Melhorou pra mim. Mas você sabe que Vamos lá? Você sabe que o Carlos vai deixar isso na edição, né? Então é melhor a gente se recompor e Deixamos sem mal lençóis. Se quiser, eu posso começar. Vai lá e começa. tá. A gente conversava um pouquinho aqui sobre diversidades, né? A gente começou o assunto, falamos um pouquinho sobre as siglas, né? Conversamos também sobre o nome social, né? Isso no offline, ou seja, antes da gravação. Mas a gente queria retomar um pouquinho essa conversa, né? Um pouquinho, dar o pontapé inicial, falando aí sobre a sigla. Normalmente, nas políticas públicas e, né, nos órgãos públicos, a gente usa LGBT. Né? Isso, existe meio que uma convenção, um acordo em relação a isso, esperar as conferências nacionais, né, da política LGBT, para depois mudar o nome. Mas a gente vê que os movimentos sociais não esperam isso, obviamente, porque tem outra demanda, tem outro time, né, de funcionamento do que o poder público, e acabam alterando. Né? Hoje, então, a sigla é bem maior do que LGBT, né? E como funciona isso? Né? Por que entram novas letras? Enfim, dentro dessa sigla, como é que funciona isso? Por que disso tudo? Né? Como vocês veem a situação? Acho que eu não sou tão antiga, mas eu sou da época do GLS, né? Uhum. Então a gente começa nesse gays, lésbicas e simpatizantes. Então a gente tem esse movimento de reconhecer a gay, a lésbica e reconhecer aquele povo que está com a gente. E aí, logo em seguida, a gente passa para o GLBT, né? Então a gente inclui as pessoas bissexuais e as pessoas trans. E aí, dentro se eu não me engano, da nossa primeira convenção, a gente discute que as lésbicas precisam de um destaque dentro do movimento, porque elas estão sofrendo muito, então a gente troca, né, o G coloca em segundo, passa o L para o primeiro. E aí entra, né, o que a gente conhece hoje, né, dentro das políticas públicas como LGBT. Hoje, né, nesses movimentos sociais que só crescem, cada dia é uma identidade, bem, né? uma identidade nova, alguém se reconhecendo com uma coisa nova, a gente tem o LGBTQIAP+, né? Então, a gente tem, iniciando as pessoas lésbicas, que são mulheres, tanto cis como trans, que gostam de outras mulheres, gays, homens cis ou trans, que gostam de outros homens, bissexuais, né? No entendimento seria gostar de dois gêneros, né? Geralmente a gente associa isso a gostar de homem e de mulher, né? Algumas pessoas podem variar, mas geralmente está associado a isso. Uhum. O T, hoje, a gente tem um conceito mais geral dele, que a gente abrange transexuais, travestis e transgêneros. Transexuais tem a ver com aquela pessoa que nasceu designada, né? Sexo biológico, não se identifica com ele. Geralmente é uma pessoa que nasceu com sexo biológico masculino, mas se identifica com o sexo feminino, ou o contrário. A travesti é uma identidade de gênero feminina que tem a ver com política, é luta. Então, eu estou me assumindo travesti porque eu luto. Então... E o transgênero... Uma voz do além aqui. Já tá passando. É o Google, velho. Tem a ver com qualquer pessoa que não se identifica com aquele gênero que ela foi designada ao nascer. Hoje a gente tem o Q, que é um termo dos Estados Unidos, queer, que era uma ofensa às pessoas, então chamavam de queer, falavam estranho, ou, né, xingamentos desse tipo, que hoje a gente usa como um termo guarda-chuva. O que é um termo guarda-chuva? É um termo que inclui várias outras coisas. Então, a gente usa esse para facilitar um pouquinho o entendimento das pessoas. Então, quando alguém fala, mas é muito difícil. Não é, muito pelo contrário, a gente está facilitando. Porque se a gente fosse realmente colocar tudo isso, a gente teria uma listinha um pouquinho maior. Então, a gente tem esse termo queer para quando a gente fala de pessoas que são contra essas normas de gênero. Então, pessoas que são designadas muitas vezes como não binário, gênero fluido. A gente tem o I,
que antigamente e erroneamente chamavam-se, né, as pessoas identificavam como hermafroditas, que são pessoas que têm uma síndrome cromossômica e geralmente apresentam uma ou alguma mais características de outro gênero ou dos dois gêneros. O A, que são pessoas assexuais, que também é um termo guarda-chuva, porque vai incluir várias orientações, que são pessoas, muitas vezes, que não sentem a atração sexual. Desculpa. E o P, que são os pansexuais, que são uma orientação sexual por quem se atrai por pessoas, gosta de pessoas, olha para pessoas e fala, eu gosto de você, não importa a sua identidade de gênero, como você se veste, eu gosto. E o mais, que vai abranger todo aquele resto que a gente não falou nesse momento, mas que está em movimento. Fica calma, respira. Temos ainda assunto para rolar. Helena, quer completar alguma coisa sobre o assunto? Não, Né? Quase uma dissertação, esse negócio bem completo, né? Eu só fico pensando o seguinte, né? Que eu tava falando anteriormente, que não foi gravado, quer dizer assim, né? Da questão da galera que reclama das sopas de letrinha. Fala assim, dá muito trabalho, não sei o que lá, né? Eu fico imaginando assim que tem uma preguiça de quem realmente não quer aprender. Tem gente que dá para dialogar numa boa e a pessoa se propõe a aprender, né? E ouvir. E tem outras pessoas que você pode falar 1 milhão de vezes e isso daí, essa informação não tá tão escondida assim de ninguém, né? Essa informação, tipo, é só você querer acessar, você acessa. E aí, eu queria conversar com vocês. Tem a listinha que você fez do seu amigo, que acho que a gente tem que falar essa dela. eu não tô sabendo, tá? Depois vocês me contam que... E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, dessas questões, assim, dentro das siglas, da questão do que é sexo biológico, do que é gênero, do que é orientação sexual. Aí, será que a Milena podia falar um pouquinho pra gente da experiência sua, até profissional, assim, né? Tipo, o pessoal meio que confunde um pouco, né? Tipo, o que é gênero, o que é sexo biológico, o que é orientação. Você pode dar uma noção pra gente? Sim, eu acho até legal a gente falar, porque a sigla, né, ela uniu todo mundo, né, e até antes de vir eu fiz, né, uma pesquisa aí, eu descobri que isso aconteceu, né, lá quando começou, né, a aparecer a AIDS, né, e que era principalmente, aparecia, né, principalmente em gays, travestis e trans, né, e pessoas trans em geral. E foi então que o pessoal resolveu unir, né, então orientação sexual e identidade de gênero, até mesmo para unir no sentido de se unir como força, né, então como era uma questão que estava afligindo todas essas letras, né, o pessoal resolve então unir, né, e agora a gente está unindo cada vez mais, né, outras letras para agregar realmente o movimento que tem acontecido. Mas falando então, né, de orientação sexual, seria basicamente, né, a maneira que a pessoa se relaciona, né, então a forma que a pessoa sente, por quem ela se atrai, é basicamente, né, relação afetiva sexual, né, identidade de gênero é a forma que a pessoa se sente. Vamos citar só uns exemplos, assim, da orientação? Tá, bom, pode ser, né, orientação sexual lésbica, que seria, né, uma mulher que se atrai, né, afetiva sexualmente por outras mulheres. Gays, né, que seriam homens que se atraem afetiva sexualmente por outros homens. Bissexuais, né, que seriam pessoas que se atraem por ambos os gêneros. E pansexuais, né, que seriam pessoas que se atraem por pessoas, né, e assexuais seriam as pessoas que, né, não sentem atração por outras pessoas. Tem a ver com desejo, basicamente. Tem a ver com desejo, exatamente. Atração. Atração, desejo. Então, aquilo que você deseja. Você deseja um igual a você, você deseja um diferente. Diferente. Ou... eu esqueci dos héteros, né, gente? Faltou esse detalhe.
Pode ser hétero, pode ser hétero. Pode ser É hétero. também uma orientação sexual, é isso? É, também uma orientação. Ser hétero é uma orientação. Entendi. Então, esqueceu do hétero, volta. Esqueci, Tipo, né? pode ser hétero. Então, Pode ser, hétero vale, pode né? Vale. Vale ser hétero. Vale. E aí, héteros são pessoas que se atraem pelo sexo oposto, né? Seria E aí depois, por exemplo, aí tem o sexo. Isso é a orientação. isso. O gênero. Dentro das letras a gente também tem o gênero. Uhum, isso. Que daí tá mais relacionado à maneira que a pessoa se sente ela com ela mesma, né? É mais uma questão de identidade. Então, eu, Milena, me identifico como uma mulher cis. Minha orientação sexual é lésbica, mas sou uma mulher cis. Então, essa é a minha identidade de gênero, né? A maneira que eu me sinto e que eu estou no mundo, né? E aí existe, né, a identidade de gênero trans, que é a pessoa que nasce, né, com o sexo biológico, mas ela se identifica com outro sexo biológico. Ou seja, uma mulher trans, um homem trans, né? Um homem trans seria uma pessoa que nasce com o sexo biológico como mulher, né, e se identifica com o sexo biológico masculino. Entendi. Esse daí também faz bastante confusão na cabeça da Sim. galera, né? Tipo, Sim. homem trans, homem cis, mulher cis, né? Sim, Mas assim, não tem muito erro, né? Tipo, tem a ver mais com o gênero, no sentido assim, o que ele se sente, para a sociedade a gente reconhece como homem ou mulher, ou mundo masculino ou mundo feminino. Seria mais ou menos isso? Tem a ver com como se veste, como se coloca também, ou não tem nada a ver com essa... eu assim, penso que até por a gente viver numa sociedade binária, né, essa divisão, né, quando você vai numa loja, por exemplo, uma roupa masculina ou uma roupa feminina, né, eu acho que a identidade de gênero, ela vai além de uma questão de roupa, né, eu acho que é uma questão mais de identificação que a pessoa tem, né, então, eu, por exemplo, essa calça eu comprei na seção masculina, né, mas eu me identifico como uma mulher cis, então, assim... penso que tem mais a ver com outras coisas que são mais para além de uma vestimenta, né? Eu acho que é isso. Você queria falar alguma coisa desse respeito? Não, eu estou, na verdade, esqueci. Passa. Concordo exatamente com o que ela disse. É bom, inclusive, salientar isso, justamente não tem a ver com roupa. Hoje em dia, na verdade, a gente está desconstruindo essa ideia dessa questão do que é a roupa masculina, do que é a roupa feminina, do que a maquiagem é pertencente à mulher, assim como tal coisa é pertencente ao homem. E hoje a gente tem várias identidades que justamente contestam isso. Não, essa é a minha identidade, mas eu quero expressar uma coisa diferente. Eu quero externalizar com tal roupa, gosto disso, ou isso fica bonito em mim, e não só pessoas trans. Hoje a gente vê isso em pessoas cis também. Um homem cis quero colocar um vestido, e eu acho isso, né, é bom, assim, de você ver, né, eu falo, antigamente eu não via esse tipo de coisa, né, e agora eu vejo, e isso me deixa feliz, porque se eu tô vendo isso na mídia, me dá um pouquinho mais de coragem para fazer também. E até marcas de roupa, né? Que tem Sim. feito muito roupa sem gênero, né? Então, tipo, é uma roupa para a pessoa. Se você quiser comprar, você pode comprar. Se quiser comprar, eu posso comprar. Né? Basta você gostar da roupa para você poder... É feita para pessoas, não há recomendação de uso. Né? Exato. E o gênero binário, né, que a gente fala dessa lógica binária, é como se só existisse homem e mulher, né? E, tipo, o que é específico de homem ou específico de mulher. E não é, né? Tem uma nuance de coisas entre, né? Que vão definir o que é homem, o que é mulher. Tem vários jeitos de ser homem, vários jeitos de ser mulher, vários jeitos de ser gente no mundo, né? Que vai respeitar a individualidade de cada um, o jeito de ser, né? Mas aqui a gente é educado, ou foi educado, e tem uma corrente para colocar a gente dentro de determinados padrões para perpetuar algumas coisas que a gente sabe que tem a ver com questão de financeira, de exploração, né? De domínio, né? Que quer todo mundo sempre igual, né? Aí depois, então a gente falou, e sexo biológico, que também tem alguma coisa de ver, que é só para a questão nem tanto, porque
Porque tem muita gente que bate nessa tecla, né? Que, tipo, o sexo biológico é o que vai determinar ao longo da vida o que você vai ser. E que, na verdade, não tem nada a ver, porque tá para além disso, né? Do que a pessoa nasceu. Mas tem uma galera que fica, não, nasceu com tal órgão, vai ser isso. Ah, nasceu com tal órgão, vai ser aquilo. Como se aquilo fosse um determinante, né? Para tudo. Beleza. Você quer falar um pouquinho das perguntas aí, do que você viu do seu amigo? Na verdade, a gente tinha separado algumas coisas, mas acredito eu que as principais coisas que eu separei, na verdade, foi essa questão da diversidade. Foi a primeira coisa que eu entrei em conversa com ele, foi sobre a questão das letras. Mas por que tem tudo isso? Justamente porque a gente é diverso. A gente se descobre todo dia. Eu, quando comecei a estudar o movimento, eu tinha uma outra cabeça. Dentro da minha cabeça, eu era uma pessoa cis, que tinha dificuldade em entender do que eu gostava. Isso foi ao longo dos anos, né, principalmente dentro da sociedade que a gente vive, é muito difícil você se descobrir. Porque o tempo todo tem alguém te reprimindo, às vezes você tem uma dificuldade no acesso a algumas informações, isso dificulta. Então, assim, esse é o ponto principal que a gente entrou, principalmente. E a gente, na verdade, falou sobre as letras, falou de alguns conceitos, e a gente falou um pouquinho de orientação romântica, que é uma coisa que ele tem curiosidade, que é um debate um pouquinho novo também, né, dentro da Pra comunidade. mim é completamente novo. Para mim também é novo. Então, né, hoje a gente fala muito da orientação sexual. Eu falo que a orientação sexual já é um tema até que de conhecimento geral hoje em dia. Você sabe o que é uma pessoa hétero, você sabe o que é uma pessoa homossexual, você sabe o que é um bi. Talvez você não respeite, talvez você não concorde, mas você sabe. Agora, por exemplo, quando você fala da orientação romântica, isso é uma questão assim muito nova para todo mundo. Então, quando eu falo de orientação romântica, eu estou falando do quê? Por quem eu me apaixono, por quem que eu gosto de dar a mãozinha, quem que eu gosto de assistir uma Netflix. E não necessariamente com quem eu gosto de me relacionar sexualmente. Então, hoje em dia a gente vê esses grandes debates das pessoas que hoje reivindicam, né, e foram sempre tratadas como pessoas que tinham algum trauma ou que eram tratadas mal porque não tinham a necessidade de fazer sexo. E hoje a gente começa a estudar essa questão e perceber que algumas pessoas não sentem o desejo ou não sentem a necessidade, ou algumas delas, inclusive, fazem o sexo. Mas não é aquela coisa que para muita gente é. Né? E eu acho esse campo particularmente um campo que eu gosto muito, porque hoje eu me identifico muito com ele. Né? Me reconheço hoje dentro, em alguma medida, dentro da letra A. Né? E eu acho que quanto mais a gente fala disso, mais a gente vai entendendo como é ainda mais diverso do que a gente pensa. Entendeu? Então, acho que a nossa luta, ela não acaba, entendeu? A gente vai nessa e a gente vai conseguindo direitos, a gente vai vendo que a gente tem mais coisa, e eu acho que entender isso e compreender essa diversidade é importante, não só, né, pra gente que está aqui, que talvez já tenha se descoberto, mas eu acho que todo mundo aqui ficou sabendo do que aconteceu aqui em Campinas, na escola, né? Sim. E isso mostra que algumas pessoas têm esse conhecimento. Uma criança de 11 anos tinha esse desejo. E isso foi reprimido. E o que me deixa mais indignado como futuro professor ou professora é justamente que não foram pais que rebateram essa criança. Foi as pessoas que vieram para educar. Entendeu? Então, quando a gente fala dessas coisas, a gente está aqui no papel, de certa forma, de trazer conhecimento, de educar essas pessoas que estão se descobrindo, mas a gente ainda tem essas falhas muito graves dentro da nossa sociedade, numa área que não era para ter, né? Era uma área que era para ser a mais respeitosa e a mais acolhedora, e é justamente o lugar onde mais LGBT sofre. Então, assim, é surreal isso. Sim. Na escola, você lembra de alguma coisa que você passou, assim, que você gostaria de compartilhar? Sei lá, alguma situação? Eu não sei se eu posso falar o nome da escola, porque eu tenho medo de tomar processo, porque é uma escola Uma particular. escola aí, né? É uma escola particular, então vai que... Né? É aquela. É aquela lá.
Mas sim, tem. Eu sofria preconceito por várias coisas dentro dessa escola. Eu era uma bolsista 100%, numa escola aqui de Campinas, particular, onde as pessoas tinham uma classe social muito diferente da minha. Então, eu não só era lida como uma pessoa bem pobre, como se um dia eu comprasse um celular que fosse razoável, a pessoa não aceitava. Ela falou, não, eu não aceito que você tenha um celular bom ou parecido com o meu. E comprava um no dia seguinte para mostrar, eu tenho poder aquisitivo para ter um celular melhor que você. E não só isso, as pessoas não me reconheciam como pessoa branca, porque para eles eu não sou. Porque para eles o branco tem que ter aquele cabelinho liso, aqueles traços mais fininhos. Então, assim, você vai vendo como isso vai, né, já vai mexendo com a cabeça de uma adolescente. Mas eu acho que o que mais mexeu comigo, eu lembro disso porque isso me fez parar de ir para a escola, eu desisti, eu falei, eu não quero mais, eu fui na parada, 16ª parada aqui de Campinas. E aí eu lembro que na 16ª teve alguma coisa com os PM aparentemente atiraram nos manifestantes. E aí teve uma de protesto, fizeram um protesto contra isso. Felipe, você vai falar alguma coisa? Tô lembrando da cena aqui, na verdade. Você lembra dessa parada? Lembro. Também lembro. Teve uma... Foi na questão de data, não foi um problema de data? Foi. Que marcaram um dia, daí fez no outro, e daí depois você quer refazer. Foi um negócio assim. É uma história bem complicada, desculpa interrompê-la, mas é que naquela ocasião a gente tinha duas associações da parada, né? Sim. Então foram duas paradas, de fato. Então a parada oficial e a parada não oficial. E aí essa não oficial que deu problema com a polícia, etc, né? Então isso depois foi superado, eles se entenderam, hoje fazem uma única parada, mas esse ano em específico o problema maior foi esse mesmo, de atrito, assim, em saber qual era de fato a parada que teria o... Mas aí, tipo assim, até a polícia ir lá e, tipo, se eles quisessem fazer um protesto na rua, não precisava necessariamente estar representado por uma associação, né? Exato. Mas assim, aí, tipo, a polícia já vem, já tacou bomba, eu lembro na época como que foi. Então, teve a 16 e eu fui na 16.1, especificamente, que aconteceu em agosto. Então, eu fui nessa parada, foi a primeira, inclusive, que eu fui. Eu fui com um amigo meu, heterossexual, ele que me convidou e eu fui. E a gente apareceu. E eu amei. Eu amei, principalmente porque falava muito de política, eu sou apaixonado. Eu amo coisa política. Falou de política comigo isso. Então, eu me apaixonei por isso, e uma das coisas que eu comprei na parada foi uma coroa de flores. E nada conseguia me tirar aquela coroa de flores. Minha mãe odiava, me enchia o saco, mas eu não conseguia tirar. Eu me sentia tão empoderada, tão forte, que eu não queria tirar aquilo. E eu usei durante, acho que se eu não me engano, 4 dias na escola, sem ninguém falar nada. Tinha um professor que ele não gostava de mim. Eu não sei o porquê ele não gostava, mas ele não gostava de mim. E especificamente na aula dele, ele pediu para mim tirar a coroa. E eu tirei, porque na minha cabeça, eu sabia que ele já não gostava de mim. Só que eu falei assim, ele está pedindo para que eu tire, porque é contra as normas da escola. E eu tenho que respeitar, então eu peguei e tirei. Nisso, uma das meninas que estavam comigo pegou a coroa de flores e começou a usar. E ele olhou e não falou nada. Eu falei, calma. O problema não é a coroa. É onde ela tá. É onde ela tá. E isso me deixou indignado. Eu falei, não, eu não vou aceitar isso. Então eu coloquei a coroa de flores de novo e ele começou a discutir comigo. Então ele começou nessa discussão, ele falou que se eu não tirasse, eu não ia assistir a aula dele. Eu falei, tudo bem, sai. Fui. E aí não tinha, nesse dia eu lembro que não tinha direção, não tinha coordenação, não tinha ninguém na escola. Esse dia foi assim. E aí uma das professoras, minha professora de história, conversou comigo e falou, olha, nesse momento você, por favor, tira. E como eu gostava muito da professora, eu acatei, eu tirei a coroa, voltei para a aula dele. Isso gerou alguma repercussão dentro, eu tinha uma sala com 22 alunos, desses 22, vamos supor que 15 ficaram do meu lado. E eles não aceitaram o que tinha acontecido. E isso gerou uma manifestação. Então eu fui parar na direção por conta disso, e eu ganhei o direito de usar a coroa de flores. A direção falou assim, olha, você pode usar. Só que, do outro lado, eu já tinha sofrido preconceito, eu estava extremamente mal. Dentro da minha casa, minha mãe apoiava o professor. Então, assim, eu não tinha retorno nenhum. E eu fiquei 4 dias sem ir pra escola, porque eu fiquei mal, me senti muito ruim.
E quando eu voltei para a escola, eu tive um ataque de pânico. O dia que eu pisei lá, eu não respirava. Eu não conseguia, eu desaprendi a respirar. E aí eu falei para minha mãe, não quero mais. Eu não consigo. E eu fiquei afastada da escola, meu psiquiatra me afastou. E aí eu acabei saindo da escola, porque eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia mais ler nada. Isso me afetou assim profundamente. E eu voltei para a escola pública. Terminei o ano. Eu entrei para a escola pública em outubro, me formei. Assim, né, na escola pública, que a gente sabe como funciona na escola pública. Então, me formei, né? Mas me marcou muito, assim. Hoje, eu tive notícias de que, graças a Deus, o ano passado ele foi demitido por assédio aos alunos da escola. Então, assim, em algum momento, alguém fez alguma coisa contra ele e finalmente deu certo. E as lutas, né, assim, são coisas que, infelizmente, elas demoram, né, para ter um resultado efetivo. Claro que os movimentos sociais estão sempre dando uma resposta imediata às situações, como foi o caso da escola que aconteceu aqui em Campinas, né? Mas, assim, as coisas para virarem, de fato, um direito, para virarem, de fato, uma política pública, demoram a ser efetivadas, né? Sim. Mas como vocês veem, assim, como que as políticas públicas podem, de fato, ajudar em casos como esse da escola que aconteceu em Campinas, na escola que aconteceu com você, né? Como que vocês, né, veem uma política pública que possa, de fato, né, transformar essa realidade, ajudar, pelo menos, a mudar essa realidade de sofrimento que os alunos vivem, né, dentro das escolas? Eu acho uma ótima pergunta, na verdade. Pergunta do assim. milhão, né? Verdade. Exato. Eu acho a pergunta de $1 milhão, nem de reais, né? Olha que tá caro, hein? Porque, assim, nós não somos pessoas novas no mundo. Né? A gente tá há muito tempo. Sim. Né? Só que, por alguma razão, né, e a gente sabe, né, de várias delas, a sociedade civil, né, enquanto uma maioria, por alguns momentos acaba escolhendo, né, nos deixar na margem, né, e nos empurrar para essa margem, em alguns momentos, inclusive, se certificar de que a gente fique nela, né. Então, eu penso, né, que, assim como a gente estava conversando antes, que as políticas públicas, elas são um fruto de uma conquista, né, de um movimento da sociedade civil, né? Assim como você que conseguiu o direito de usar a coroa, só que o que você teve que passar, né, para poder usar essa coroa, né? Então, eu penso que as políticas públicas, né, e leis e etc. são muito essenciais, né? Isso, claro, para compor, né, a nossa luta, mas principalmente para nos manter vivas e vivos, né? Porque a gente mora num país, né, que é um dos países mais violentos para se ser LGBT, né? LGBTQIA+. E então se demora, né, para ver, né, resultados, para ver isso aparecer, né, em políticas públicas. Então a gente acaba meio que se organizando por si só, né? Eu percebo que é isso que acaba, infelizmente, acontecendo, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui em Campinas, né, a Casa Sem Preconceitos, né, que é uma organização que é praticamente autogestante, né? Eu posso estar errada de receber, né, algum recurso, mas do que eu sei, a maioria do recurso é vinda de recurso público diretamente ela não recebe, né? Ela recebe algumas ajudas, enfim, mas que não são oficiais, digamos, né? Mas realmente é uma iniciativa própria da sociedade civil, autogerida, né? Exato. E lá, né, é uma casa, né, que se propõe a abrigar pessoas LGBTQIA+, que foram expulsas, né, das suas casas. E que isso, assim, é uma questão muito, muito recorrente, Sim. Né? Então, a gente tem, né, em Campinas, diversas políticas públicas, né, como chama aquele abrigo, serviço de acolhimento, que fica perto do Sesc? O Samin. O Samin, por exemplo. Só que são, né, lugares que você vai chegar, né, e assim,
uma mulher trans, por exemplo, muito provavelmente vai ser designada, inclusive, num quarto, né, separado ou então com homens, né? E isso coloca ela em vulnerabilidade numa série de Só questões. uma parte assim, na verdade no Samin já tem hoje uma leitura de quartos específicos para pessoas trans, né? Vagas que específicas. bom. Então assim, Legal. tem um caminho, né? Sendo Sim. seguido nesse sentido. Então, né, já avançou. Já avançou um pouquinho, mas assim, está longe ainda de atender essa demanda que você colocou, né? Sim. De pessoas que são expulsas, efetivamente, né? Porque o Samin está mais voltado para pessoas em situação de rua, né? Que é diferente, assim, do público que a gente está falando agora que foi expulso. Ele pode se tornar uma pessoa em situação de rua decorrente disso, mas antes, né, dele se tornar, existe, né, uma outra situação que pode ser, como posso dizer, pode ser evitada, né, se tiver uma política pública de fato direcionada para isso. Acho que quando fala dessa questão do evitar, eu penso no CR LGBT, né, que tem essa, que é uma coisa de política pública, né, Sim. que faz essa, né, faz muitas vezes o acolhimento, a conversa com a família, né, nunca, graças a Deus, nunca precisei usar, mas eu sei desse espaço, eu indico esse espaço, e recentemente, né, como eu posso falar? Eu comecei a usufruir de um outro espaço que eu nunca tinha experimentado, que foi essa última vez que eu fiquei internado no hospital, eu fui encaminhada para o ambulatório trans que fica na Santos Dumont. Então, assim, foi uma experiência totalmente diferente, porque lá a forma que eles te tratam é diferente, a maneira que eles estão ali preparados para lidar com, especificamente, a questão de você ser trans. Então, assim, eu me apaixonei por isso, sabe? Eu fiquei, meu Deus, assim, eu tenho um preparo, eu quero retificar meu nome. Aí eles têm lá uma assistente social que vai te ajudar com isso. Eu quero colocar o nome social no meu RG. Eu tenho aqui o que você precisa, como eu posso fazer, eu vou entrar em contato com o CAPS, mas o CAPS não. Isso num serviço de saúde, é isso? Dentro de um serviço de saúde Sim, tem tudo isso. o posto de saúde do Itatinga, né? Ele fica ali especificamente na região do Itatinga, que é onde possui uma grande população de pessoas trans, porque a gente sabe ainda Sim. que a população trans ainda está nessa situação de precisar se prostituir para conseguir viver. Então, eles ficam ali prestando esse atendimento com testagem, né, de doenças, para atendimento com psiquiatra, com psicólogo, endócrino, que eu estava quase conseguindo passar para começar a tomar os hormônios, mas a pandemia não deixou. Ai, que pena. Mas então, tem todo esse preparo, né, e pensar nisso, né, é uma coisa que... E a gente precisa fazer isso chegar, né, para mais pessoas Sim, também, né? sim. Eu mesmo tô aqui na prefeitura e tal, mas não tinha conhecimento, né? Eu sabia do centro de saúde, obviamente, né? Mas eu sabia, né, dessa Ele tinha amplitude de essa serviços, né? especificidade, Isso também é não. específico, né? E uma coisa que eu queria falar é o seguinte, que a respeito dessa questão de acolhimento, né? Tipo, o que eu tava pensando, né? Tem a rejeição e tem o acolhimento, né? São dois opostos, né? A rejeição e o acolhimento, né? Na rejeição dentro da própria família, por exemplo, você contou uma história de rejeição escolar, né? E também, assim, talvez não fosse uma rejeição, mas um não acolhimento na casa, na questão da coroa só, específica, né? Mas, de maneira geral, a gente fica meio que cambaleando nesses dois lados, né? Ou a gente está em lugares de acolhimento ou em lugares de rejeição, né? E aí eu estava pensando, na conversa que eu tive com a minha prima, assim como você teve a sua com o seu amigo, e aí ela falou assim, né, que eu tava falando da juventude, né, de 15 a 20, na Vienne, segundo a lei e tal, mas vai falar para um monte de gente, né. E aí ela falou assim, olha, da minha experiência, depois você conta da sua, e como psicóloga, assim, o que mais, sei lá, aparece, ou o que mais você gostaria de falar, que a gente vai para vários lugares. Ela falou assim, quando adolescente, do vir a ser, do se tornar, né, dessa questão da adolescência, da gente descobrir, né, se descobrir. E aí eu fiquei pensando, né, beleza, é um processo difícil, a gente demora anos, a gente morre tentando se descobrir, não se acha aqueles assim, né? Mas a gente tenta, e na adolescência é um momento que a gente descobre o que a gente gosta, descobre o desejo, atração, como a gente quer estar no mundo, né? E aí essa questão, assim, onde um adolescente pode buscar apoio? Então você já citou o caso do CR lá do Santos Dumont, aqui na cidade de Campinas, né? Lá o centro de saúde, o CR, que é aqui no centro, né? E, então, assim, aqui são lugares institucionais, né?
Mas para além desses lugares institucionais, assim, se tem outros, por exemplo, no próprio posto de saúde, no centro de saúde qualquer, vamos supor, a pessoa vai numa consulta, ela pode procurar um psicólogo, ela pode falar para o próprio médico que está atendendo, onde procurar ajuda. Sei lá, no grupo de amigos, na família, mas aí às vezes a família que está justamente perseguindo e rejeitando. Então, assim, vamos supor, um adolescente, o que ele faz? Para onde ele corre? Onde ele pedir ajuda? Outra pergunta do milhão. Outra pergunta do milhão. Eu acho que a gente, né, tem que começar refletindo sobre o principal recurso que, na minha perspectiva, é essa rede de apoio, né? E ainda mais nesse período, né, da adolescência, que, assim, falando de hormônios, né, todos estamos já numa confusão, né? E, para além dos hormônios, uma pessoa LGBTQIA+, tem mais outras confusões para se preocupar, né? Então, eu penso que essa rede de apoio, ela entra como... E aí pode ser também, né, uma vizinha, um vizinho, né? Pode ser a professora, né? Às vezes é a professora que percebeu que aquele aluno, que aquela aluna, né, tá vivenciando uma situação não muito legal em casa e que vai oferecer, né, um acolhimento, né? Então, assim, às vezes é a psicóloga do posto também, né? Às vezes é uma pessoa que estende a mão ali, ou então só oferece uma escuta que seja, né? Porque às vezes é só você sentir que tá tudo bem você existir naquela forma, naquela maneira que você é, né? Perto de alguém, né? Que você não é um elefante rosa andando, né, na rua super diferente, assim, né? E não super diferente, sim, diferente, mas não diferente ruim, né? Não diferente que sempre está sendo lido como algo negativo. Não é anormal, não é Ou de anormal. outra dimensão. Ou doente. Ou doente, né? Como doente. muito se fala aí, né? De cura, de coisas, né, bem Exato. absurdas nesse caminho, né? Então, essa rede de apoio também pode ser grupos, né? Como a gente teve uma... Eu não sei, pela leitura que eu faço, uma época que teve muito grupo, né? Depois os grupos deram uma diminuída, não sei se pela questão própria da internet também que veio e deu uma mudada na forma das pessoas se relacionarem, porque quando eu vim para Campinas tinha muito grupo, né? LGBT, assim, forte, né? Os coletivos. Coletivo, que se reunia em sindicato, se reunia em praça, tal, né? Daí depois eu, não sei, eu percebi um enxugamento, assim, não sei. Né? E daí talvez surgiram... Que lá eu me fortalecia, né? Porque lá eu encontrava outras pessoas, conversava, tipo, né? Entendia das outras pautas, né? Então tem essa questão do acolhimento e da rejeição. E, eu trouxe uns negócios aqui, eu até mandei para vocês aqui darem uma olhada. Queria que vocês comentassem, quer ver? As frases. A gente vamos comentar isso daqui, ó. Eu até tenho amigo que são, tipo assim, a pessoa quando fala isso, eu tenho até amigos que são LGBT e tal, assim, como que soa isso para vocês? Quando alguém diz isso? Não, tudo bem ser LGBT, eu tenho até amigo que são. Você vê isso como algo positivo, tranquilo, normal? É que esse até tenho, né? Parece que a pessoa tá se esforçando para ser amiga de uma pessoa LGBTQIA+, né? Assim, daí você fica, como assim? Você, vamos dar um rolê? Vamos, né? Tipo, né? Eu até quero, mas Sim. não quero muito, mas me esforço. Não sei, é isso que me soa. Acho que tem uma discussão aqui, Fer, você falou sobre os dois lados da moeda, né? A rejeição e o acolhimento. Mas muitas vezes o acolhimento, na verdade, traz consigo, né, alguns preconceitos, que é um pouco dessa frase aí, né? Então, até tenho amigos assim, assim, assado. Então, você pode estar sendo ultra preconceituoso, ultra, né, homofóbico com o seu amigo, né? E repetindo essa frase, você achar que é um amigo de fato, né? Então, às vezes, tem mais um lado nessa moeda aí que carrega, né? Por exemplo, o acolhimento pode carregar também um preconceito, pode carregar o estigma, pode carregar a homofobia junto, né? E do tipo, nem toda inclusão é saudável, né? Nem toda inclusão vai ser realmente uma inclusão, né? Às vezes ela vai querer que você caiba numa caixinha
que você não vai caber, porque eu sou maior do que isso. Sim. Exatamente. Agora, Ela, é o seguinte. Você Que já ouviu? mais você trouxe pra Olha, nós? o que mais? Você deve se resguardar. Olha, eu ouvi isso durante a minha infância, a minha adolescência e ouço até hoje, sabe? Essa questão de eu não devo me expor, eu devo me conter, e eu acho que eu não ligo mais, sabe? Eu me conti durante a minha adolescência, a minha infância inteira. Tudo que eu não quero hoje é me conter, porque eu não preciso. Né? Eu tô respeitando as pessoas, eu não tô fazendo nada de ruim. Se eu tiver que expor alguma coisa da minha vida, é a minha vida. Eu tenho o direito de contar, de não contar, de me vestir assim, de não me vestir assim. E eu acho que não faz o menor sentido, sabe? Porque você está questionando uns dos direitos que é, assim, fundamental, que é o direito da minha liberdade, de eu Da sua poder, existência. entendeu? Então eu odeio isso. Me deixou com muita raiva mesmo. Ai, que ótimo. Então vamos falar, você não deve se resguardar, tá? A gente até tava conversando um pouquinho antes, né? Do tipo, será que eu era tímida ou era oprimida, né? Sim, ou era sim. silenciada, né? Porque às vezes você tem aquela personalidade, aquela criança lá, é quietinho, né? É quietinha. Mas, né, o que tá acontecendo ali internamente, o porquê que tá sendo quietinha? Né? Será que tá encontrando, né, um espaço externo para poder se expressar, Sim. para poder ser o seu eu autêntico, né? Eu queria fazer só um adendo, né? Que quando a gente fala dessa questão do se expressar, isso é maravilhoso. Eu amo isso. Mas, assim, como eu estou falando com adolescentes, principalmente, né? Hoje eu vejo que esse discurso, às vezes, ele tem que ser... A gente tem que tomar cuidado com ele. Porque hoje eu posso me expressar porque eu lutei por isso, eu briguei com minha mãe para que eu pudesse, e hoje ela me aceita de uma forma em que eu consigo conviver com ela, sem que ela me machuque ou eu machuque ela, né? Mas existem ambientes onde você se expressar é perigoso. Então, assim, eu sei o quanto é doloroso, mas o primeiro de tudo, a gente deve cuidar da nossa própria vida, né? Então, eu até tinha marcado aqui, né, o nome do Gabriel, que foi o menino que foi baleado dentro da barbearia, e da Roberta, que foi a trans que foi queimada viva em Recife. Sim. Então, assim, a gente tem, sim, que se expressar, mas você tem que entender a sua rede, a sua família, se cuidar. Sair do armário é maravilhoso, melhor coisa do mundo. Mas você tem que estar preparado e você precisa entender que aquele ambiente é seguro para você. Porque, assim, hoje muitas pessoas morrem e, às vezes, elas estão saindo do armário, elas estão se expressando pra gente que elas confiam. Mas, às vezes, as pessoas que a gente confia não é exatamente aquilo. O preconceito, ele vem de lugares inesperados. E hoje, né, eu que estou trabalhando para me formar, eu fico muito preocupado. Porque meu coração dói, eu fico realmente emocionado. Porque eu não tive a oportunidade de sair do armário, né? Eu fui tirada do armário. E foi horrível, foi uma experiência muito ruim. Então, se você tem a oportunidade de sair do armário e você sabe que sua família vai te aceitar, amém. Se joga, amiga, vamos! Vamos no sucão tomar alguma coisa. Mas se você sabe que não é um ambiente seguro, saiba, eu quando comecei a usar algumas coisas mais diferentes, eu sabia assim, em tal lugar isso vai me gerar menos problema. Então, por exemplo, se eu vou assim pro centro, eu corro menos risco do que no meu bairro. Entendeu? Então, assim, pensar nessas estratégias, você não está se escondendo, você está se protegendo, porque a gente tem que saber também que a gente vive no Brasil e aqui a gente morre, um de nós a cada menos de 24 horas morre um de nós. Não, é importante você colocar isso, que é a questão assim, a gente se cuidar, né? Então, assim, eu até fiquei esses dias refletindo sobre isso, que quando eu ouvi a pessoa falando assim, se cuida. Eu imaginava que era assim, se cuida no sentido de só tomar cuidado com os outros, entendeu? Ficar esperto, alguém vai me roubar, alguém vai me bater. Mas esse se cuida é cuidar de mim mesmo também, né? É que você está falando aí no sentido de cuidado, de prestar atenção no que os outros... Não que você não tenha que viver o que você é, ser o que você é, mas tomar cuidado do lugar que você está, tudo por causa dessa sociedade hipócrita, ridícula, violenta, machista, opressora que a gente vive, né? Se fosse uma outra realidade, talvez a gente nem precisasse falar isso, né?
Sim, e aí, aproveitando, né, o gancho da saída do armário, né, pensar mesmo, né, o quanto que eu compreendo, né, é difícil, né, às vezes tem aquilo gritando dentro da gente, a gente precisa externalizar, né, mas assim, o que vai acontecer se você falar isso para sua família, né, esse espaço dentro da sua casa hoje, você teria condição de sair? Ainda não? Como que é, né? E como que vai ser essa convivência depois com essa mãe, com esse pai, né? Ou, enfim, com família extensa, que vai olhar para você e vai ser um ambiente saudável, né? Depois que isso acontecer. Porque, assim como você, eu também fui tirada do armário, né? E aí eu penso, eu tinha 15 anos, 14 anos, né? O que eu sabia, né? O que repertório eu tinha para me defender ali, né? Naquelas situações. Então, é muito delicado, né, essa fase, principalmente, que a gente ainda está aprendendo, né? Eu estou aprendendo, eu tenho 27 anos, estou aprendendo um monte de coisa, mas a Milena de 14 anos sabia muito menos, né? Ainda mais sobre essa questão do se cuidar, né? Então, e aí uma série de questões, né, que você mencionou, a questão da escola, né? Não é à toa que a gente evade muito mais da escola do que demais adolescentes, né? Então, porque a escola não se apresenta como um ambiente seguro, não se apresenta como um ambiente acolhedor, né? Inclusive foi uma pessoa de uma escola, né? A coordenadora da escola daqui de Campinas também, olha só. Parece que me tirou do coincidência, mas na armário. verdade não é, né? Então, exatamente, acho que Campinas tem que pensar em algumas coisas. Ela que arrancou você do armário? É isso que você falou? Isso, ela me tirou do armário na época, fez uma série de ameaças, inventou uma série de histórias e disse que ia ligar para os meus pais, né? Ia contar que tinha me visto beijando uma garota no estacionamento dos professores, em um horário que eu nem estava na escola, né? E que ela tinha imagens na câmera. E assim, para mim, eu sabia que aquilo não tinha acontecido. Mas tendo pais, né, eu não sou de Campinas, né, eu sou de uma cidade do interior, né, de uma mentalidade mais conservadora, eu já sabia, né, que se ela ligasse e dissesse que tinha essas imagens, não ia importar se ela não tivesse essas imagens, né, então, nesse processo, né, que eu fui tirada do armário sem poder decidir, né, por mim, assim, se eu ia querer ou não revelar aquilo sobre mim naquele momento, né? E sem ter preparo também para lidar com depois, né, disso. Não, essa questão do acolhimento, da rejeição na escola, tipo, é uma comum, assim, né? Tipo, a gente pode ficar no muro das lamentações repetindo isso, Sim. que vai ser comum. Sim, mas isso mostra, Fer, eu acho que com esse episódio recente aqui em Campinas, né, que aconteceu com o aluno que a Lai estava falando, mostra que talvez seja um caminho, né, criar esses grupos de trabalho dentro das escolas, né, pensando no acolhimento, pensando na orientação, né, que nem o Fer tinha perguntado, onde o adolescente, o jovem hoje que está nos ouvindo aqui, nos assistindo, vai pedir ajuda. Talvez a escola tenha que se transformar nesse espaço também de acolhimento. Quer dizer, na verdade, talvez não, ela tem que se transformar, né? Então, isso começa como? Montando esses grupos de trabalho, não sei como a gente pode chamar, mas, por exemplo, quando veio aquela diretriz do governo do estado de montar os grêmios estudantis, e aí as escolas saíram que nem louco catando aluno para poder montar grêmio, foi uma diretriz estadual. Tudo bem que o formato que foi construído não foi o ideal, mas pelo menos era uma diretriz. Então, por que não criar uma diretriz, né? Diante da demanda. Diante da demanda, né? Para esse acolhimento dentro da própria escola, né? Esse encaminhamento, esses trabalhos, né? Eu vou até contar um caso aqui para vocês, sempre conto caso, então... Eu estava numa escola, tem uns 2, 3 anos, conversando com o Grêmio, né? Então a gente estava numa mesa um pouquinho maior que essa aqui, conversando com 20 e tantos alunos que eram do Grêmio. A escola tem 700, né? Então era uma escola grandinha e tal. E aí, de repente, a diretora entrou na reunião e sentou e começou a participar da reunião. E aí a gente falando sobre ideias para a Semana da Juventude, que acontece em agosto, e um dos alunos falou, a gente gostaria de trabalhar o tema aqui da LGBT, eu não lembro como foi a expressão que ele usou, né? Sempre assim, né? Tipo, Do nada, assim, tava todo mundo assim, batendo papo, ele soltou aquela, sabe? E aí, obviamente, eu acredito ter sido porque a diretora entrou e ele foi, né, de uma forma mais, digamos, mais incisiva, né? Ela sabia que ali era o lugar, né? E ela, eu juro pra vocês, ela levantou na mesa e falou, não, aqui a gente não precisa trabalhar esse tema. Aí eu olhei assim, não precisa? Não, a gente não tem esse problema da homofobia aqui. Aí todo mundo ficou se entreolhando. Aí um outro garoto falou assim, como não, dona, né? Falou o nome dela.
Eu sofro homofobia nessa escola, né? E aquilo para mim marcou bastante, né? No sentido, olha, a gente realmente precisa conversar, né, dona? Falei para ela. E aí a gente continuou, e até hoje eu faço trabalhos nessa escola, né? Com essas rodas e tudo. Não fizemos ano passado. Esse ano a gente vai fazer semipresencial, né? Mas, enfim, como que isso está enraizado na cabeça das pessoas, né? Assim, aqui não tem esse problema, né? Aqui a gente não tem racismo, a gente não tem... Negar isso negar o racismo, sabe? Tipo, não tem como falar. E é impossível, a gente sabe, qualquer ambiente, no trabalho, na escola, vai ter, sim, situações de homofobia, de racismo, preconceito. E a gente tem que assumir. O primeiro passo é assumir isso, para depois a gente conseguir trabalhar. Outra coisa, o próprio aluno já estava dizendo. Exato. Eu sofro homofobia. Tipo, não, aqui não tem isso. Pô, se o cara tá falando, ele tá mentindo, então, na sua cara. Ele tá inventando isso agora aqui. Tipo, pô, ele é gay, ou ele se identifica como gay, ou ele vive essa situação, ela que nem é pelo jeito, né? Sim, provavelmente. Então, aí uma coisa que eu queria perguntar pra Milena é o seguinte: você como psicóloga, você, assim, dentro das pessoas que você atende, né, atendimento que fala mesmo, atendimento? Isso, terapia, Isso. né? Psicoterapia. Das pessoas que você atende, lógico, preservando a identidade, o anonimato, você não vai expor ninguém, sim, mas das reclamações que são mais comuns, assim, tipo, das queixas que as pessoas LGBT que ia mais aparecem lá e dizem pra você, qual que é, assim, o que é recorrente, assim, uma queixa recorrente, vamos dizer, uma dificuldade, não sei. Eu penso, né, que dentro de tudo que a gente falou aqui, né, acho que cabe bastante o que aparece, e pensando também para além de consultório, né, para além do atendimento ali, para grupos, né, o que eu percebo é que a LGBTQIA+ fobia, ela pega muito na questão da autoestima. Então, por exemplo, né, a questão na escola, né, eu, quando fui tirada do armário, por exemplo, eu reprovei no ano que isso aconteceu, porque, assim, obviamente que com aquela idade eu não tinha condição. Então, isso acabou afetando, né, a minha perspectiva de estudo, por exemplo, né, o meu sentimento do tipo, eu sou inteligente, né, eu sou merecedora de adentrar uma universidade pública, né, e assim, me levou a duvidar, inclusive, da minha capacidade intelectual por muito tempo, né, durante, principalmente o período escolar. E aí eu penso a questão da autoestima, né, do quanto que a gente vê pessoas LGBTQIA+, com potencial muito grande, né, e assim, será que eu deveria seguir, né, esse sonho que eu tenho? Né? Será que eu deveria seguir essa carreira que eu tenho? Será que se eu for professor, eu vou ser aceita com essa roupa, com esse jeito que eu sou? Né? Será que eu vou ser contratada? Né? Era uma questão que eu tinha quando eu era adolescente, porque eu nunca vi uma lésbica, assim, sem professora, médica, assim, em quase praticamente nenhum lugar, assim, no que eu cruzava, ainda mais por morar numa cidade do interior, assim, exemplos nenhum, na verdade, né? E aí a gente hoje tem uma série de referências, né, que a gente tem discutido quão importante é para que hoje, inclusive, né, eu até falo, às vezes que eu falo, eu pudesse olhar para Milena de 12 anos, ela ia ter orgulho da Milena de 27, falar assim, poxa, olha só, você insistiu em ser você mesma e chegou lá onde você queria, né? Então eu vejo que essa questão da autoestima parece um tipo, é um assunto pequeno, né? É só uma questão do tipo se você se acha bonita ou não, mas não é. Tá relacionado a esse sentimento de se sentir capaz de, se sentir merecedor de, né? Ou merecedora de estar e frequentar espaços, ter qualidade de vida, né? Uma série de questões. E às vezes a pessoa coloca como se fosse uma fase, né? Então, se ela tá nessa fase aqui mais triste, mais tímida, depois vai superar. E não é automático, assim, né? Você precisa de um processo, você precisa de um suporte para poder sair dessa situação, né? Que é o trabalho que você vem fazendo, né? Na área da psicologia, né? Hoje, né? Depois de todo esse tempo, mas atendendo as pessoas para que, né? Exatamente. Saiam dessa... É claro que a gente tem que acreditar, né, numa mudança coletiva, estrutural, senão, para mim, não faz sentido nenhum, né? Mas enquanto isso não acontece, né, fortalecer e tentar
contribuir, né, com uma pessoa mais forte, né, que vá conseguir... porque, assim, para além de tudo, gente, o que importa é que a gente permaneça vivos e vivos. Sim. Né? Como você disse, assim, né? Se cuidar. Então, a terapia, às vezes, entra muito nesse lugar, né? De mudar a visão que a pessoa tem dela mesma, né? Dessas culpas, inclusive, né? Que ela carrega, às vezes, né? Por ter quebrado Expectativas, mesmo, né? né? Expectativas, às vezes quebrou um vínculo, né? Com uma mãe, com um pai que é super presente, Sim. né? Então, a terapia entra muito, né, nesse lugar, assim, de fortalecer esse indivíduo para que consiga ter recursos de lidar, né, com esse mundo lá fora. Eu queria voltar numa coisa rapidinho, já que você falou de referências, né, e que hoje tem surgido cada vez mais, né, pessoas da comunidade, se eu posso dizer assim, né, ou do movimento, que estão, digamos, em ascensão, estão na mídia, né. Antigamente a gente tinha muito assim, é artista, é cantor, é cantora, né, e é da comunidade e está em ascensão. Hoje a gente tem outros profissionais. A gente vê um pesquisador, uma pesquisadora, né, recentemente até um governador, né, se colocou aí como integrante aí integrante não, desculpa, como pessoa, né, LGBT. E aí, integrante da comunidade. Integrante da comunidade, né? A gente, enfim. Então, né, isso bem recentemente. Mas, e aí, assim, mais pessoas, para além de artistas, para além, né, de músicos, dançarinos e dançarinas, etc., mais pessoas, né, professores, pesquisadores, né, cada vez mais ocupando esses espaços, né? E qual a importância disso, né, para, digamos, para jovens, para adolescentes que nos assistem, né? Olhar para essas figuras, olhar para, né, para essas pessoas, para além da questão artística, mais uma vez dizendo, porque, né, ficava muito associado, né, o artista é LGBT, né, enfim. Então, para além disso, como que vocês acham que pode... Eu posso falar aí? Vocês duas, fiquem à vontade. Eu penso que essa questão da referência, né, eu vou usar, né, o meu exemplo, assim, que eu acho que minha vivência é a única que eu tenho, né, gente? Por favor, coloca pra gente. Pensar que eu, por exemplo, né, durante o ensino médio, né, não me via como muito inteligente, né? Pensava, acho que não é muito pra mim, não, esse negócio de estudar, né? Mas aí eu via que quando eu saí, né, eu percebi do tipo, eu acho que é só, assim, matemática, física, química, que não é muito pra mim, né? Talvez história, geografia, né, questões mais das humanas, né, que a gente chama, Sim. seja. E aí, a partir disso, né, da faculdade também, né, mesmo já estando ali, né, já mais madura, entendendo que tá bom, né, eu acho que eu tenho gosto mais de outras coisas, né, mas mesmo assim eu não me via, né, na psicologia, no atendimento psicoterapêutico. Né, eu me via do tipo, eu acho que eu vou ser psicóloga social, né? E vou trabalhar com grupos, vou trabalhar no CR LGBT, vou trabalhar com grupos, comunidades, né? Enfim. Nas entidades, né? Exatamente. Que foi também, né, uma trajetória do meu trabalho. Mas por que eu não me via? Né? Porque eu via psicólogas, né? E assim, pessoas, né, com uma roupa bem, assim, no estereótipo da feminilidade, né? Então, mulheres de salto, maquiagem, cabelo loiro e né, platinado e sei o que, e não sei o que lá, pessoas muito magras, né, e mulheres, assim, que performavam, né, uma mulheridade que eu não, né, então eu falava, quem que vai querer ser atendida por uma lésbica, né, que não é feminina, que não performa feminilidade. Então, hoje, né, eu vejo que tem surgido muito mais, né? Então eu vejo mulheres que estão, né, dentro da universidade hoje que vêm, falam do meu trabalho e falam tipo, que legal, né, que você fala, né, da sua sexualidade, né, e se posiciona abertamente em relação a isso, e isso vai inspirando, né, outras pessoas, assim, não que assim, né, eu seja grandes coisas, assim, mas assim, uma pessoa, né, uma mulher, né, uma pessoa que vier pra mim e disser, eu vi seu trabalho e por isso eu falei, eu consigo também, né, já é legal. Sim, sim. Pra mim já vale. Muito gratificante mesmo, né?
Acho que quando a gente fala de representatividade, de se ver, a gente precisa pensar um pouquinho no que é representatividade, é você se ver. Né? Mas existem várias formas hoje de você talvez se ver. Então hoje existem representações nossas, quando eu falo nossas, da comunidade, que é um personagem gay, mas ele é representado por um homem hétero, cis. Então, assim, às vezes, até nesse momento em que a gente é para ser representado, a gente não é chamado para ser representado. Ou, em alguns momentos, quando a gente é representado, a gente é só o estereótipo. A gente é só caricatura. a caricatura, né? E a gente é bem mais do que isso. Mas, para falar de referência, né? Eu gosto de pensar que hoje, né? Ano passado, a gente teve as eleições e a gente foi o ano que a gente mais elegeu pessoas LGBTs, né? Então, assim, isso já me anima. Né? Para além da política, eu gosto de pensar que hoje a gente tem pessoas trans nos gamers, fazendo stream, né? A gente tem atrizes e atores que também são pessoas trans, que também estão ali. A gente tem cantores, e a gente tem cantores aqui no Brasil, entendeu? Então hoje a gente tem a Lineker, a gente tem Linda Quebrada, a gente tem a Urias, que estão fazendo esse movimento, que são pessoas que cantam e falam dessa vivência, e a gente consegue se identificar, sabe? É muito diferente eu, por exemplo, não que eu não goste, mas eu vou colocar ali, por exemplo, uma Marília Mendonça. Eu vou sofrer e tal. Agora é diferente, por exemplo, eu quando voltava do meu serviço meia-noite, eu colocava Mulher da Linda Quebrada no meu ouvido e aquilo me levava para outra dimensão, porque era a minha vivência, eu estava me vendo, sabe? Então, eu acho que esse momento, assim, de hoje você conseguir se ver mais, assim, na mídia é surreal, sabe? Porque é uma coisa que a gente não tinha, sabe? Hoje a gente tem não só pessoas transexuais, travestis, mas a gente tem não binários que estão aí com muita visibilidade e trazendo essa discussão. E eu acho que a gente entra no terceiro ponto da representatividade. Nem todo mundo que é da nossa comunidade luta pela nossa comunidade, entendeu? Então, é complicado também. Tem pessoas que estão ali, né, e usam desse momento, desse discurso de fazer parte da comunidade, na verdade, para atacar a gente e não para lutar com a gente. Eu ia até falar da questão de roubar as pautas, entendeu? Então, tipo, pega uma pauta que é do movimento, né, historicamente construído, a duras penas, né, com muitas mortes, como a gente tem até hoje, pauta importantíssima, né, de política pública, que é sempre batalha, que vai para o Supremo, né, que a gente fica lá assistindo a sessão para ver o que vai decidir, para sair de lá com um parecer, porque o Congresso e o Senado pouco se move para aprovar a política para a população LGBTQIA+. E aí, às vezes, o Supremo tem que ser esse ponto que vai fazer uma legislação que vai depois virar uma norma, né? Porque a lei não acompanha, a legislação ela está sempre atrás. E como foi o caso, por exemplo, da união civil, né? Que é o tal do casamento, né? Que é a união civil, o tal que foi o Supremo que concedeu, questão de adoção, doação de sangue, caramba, 4. Tudo tem que parar lá no Supremo para o Supremo decidir e aí a gente vai atrás, né, depois da determinação, isso daí vira uma regra. E aí, por exemplo, a pessoa vem e rouba essa pauta falando que é da comunidade LGBT, mas não defende as pautas, entendeu? E pelo contrário, defende pauta que quer a nossa eliminação, quer que extermine a gente. Então, tipo assim, você quer... Assim, essa pauta aí é de extermínio, é de morte, é de encarceramento, né? E aí você tá nesse lado e fala que é LGBT só pra, tipo, a gente vai passar um pano pra você? Então, assim, não tá colando, tá, gente? Eu vou avisar pra galera, avisar em casa, anota, não cola. Se você pode querer colar nos LGBT falando, eu sou um deles. Você pode até ser, mas o que você acredita? O que você defende? Se você não defende a pauta que é nossa, comum, que a gente valoriza os direitos humanos, a pessoa existir em sua plenitude, se desenvolver enquanto ser humano, se respeitando, convivendo, é isso daí que a gente quer. Agora, se você defende
coisas que quer a morte do outro, que vai pro ódio, que vai pra discriminação. Então, essa pauta, você pode até ser LGBT, só que você não se identifica com as nossas causas. Então, nem cite o movimento, nem cite que você é, porque não vai fazer diferença nenhuma, pelo contrário. Você vai ser só mais cobrado ainda, né? Porque daí a gente vai chegar com o dedo na sua cara e falar, você tá falando que você é, então você tem que lutar com a gente. Aproveitando... Você quer falar? Verdade, lacrou. Eu quero ver se eu consigo puxar um assunto que o Fê pediu e um que você tinha pedido. Então eu vou começar primeiro falando do decreto 55.000. Ó, eu anotei porque eu sou assim. Decreto 55.588 do dia, do dia 17 de março de 2010, que determina aqui no estado de São Paulo sobre o direito da gente usar os nomes sociais dentro dos órgãos do Estado. O que é o nome social, né? Hoje a gente usa o nome social para aquelas pessoas que têm um problema com aquele seu nome de registro, né? Que querem ser chamadas por alguma coisa que se identifique melhor, ou muitas vezes o nome causa um certo constrangimento, né? Então, o São Paulo é um dos poucos lugares que tem, né? Então, hoje é uma coisa um pouco, assim, divulgado, né? Porque eu, por exemplo, eu trabalhei numa escola, inclusive estou trabalhando de novo, e eu só descobri isso em 2018. Assim, 8 anos depois, eu fui descobrir porque uma pessoa veio pedir para mim, e eu lembro que eu nunca vou esquecer, essa era um homem trans, veio pedir, né, para eu mudar o nome. E eu tinha recebido no dia o tutorial para fazer isso. Eu falei, esse momento é meu! Peguei os papéis e tal. Assim, uma coisa muito gratificante, porque é um direito, né, que a gente conquistou. Né? Hoje eu utilizo o nome social no meu registro civil. É o suficiente? Não, diria que não é. Né? Ainda tem muitas complicações, mas eu sei que já é um início, sabe? Hoje, né, pra conseguir um nome social hoje numa escola, vou dar o tutorial, tá, gente? Isso. Pra conseguir um nome social, o nome social numa escola, caso você, esse é o primeiro BO, tá? Caso você seja de menor, você precisa da autorização dos seus pais. Tá? Isso. Então, assim, caso seus pais já sejam cientes e tal, é só ir na secretaria da escola. Seus pais irão assinar um requerimento. Seu nome vai manter o nome de registro, porque né, tá no sim. cartório, o nome é antigo, vamos dizer. E você vai poder alterar o seu... Se você tiver... você não pode alterar o sobrenome, tá? Isso é importante. O sobrenome não muda. Você pode mudar o primeiro nome e, inclusive, se quiser, colocar um composto. Eu coloquei composto porque eu gosto de ter 2 nomes. E, a partir disso, seu nome vai começar a sair na lista de chamada com aquele nome. Ainda tem uns probleminhas nesse sistema, porque seu nome de registro sai primeiro do que o nome social. Mas é uma coisa que a gente pode trabalhar dentro da escola. Para conseguir no RG é um pouquinho mais simples, é só ir no Poupatempo, falar, e você vai assinar uma declaração só, e aí sai na hora. Na hora não, né? Porque, mas sim, assim que você pegar o seu RG já sai ali. Então, assim, ainda acho que precisa de muitas mudanças, porque em muitos momentos, quando eu preciso fazer de alguma coisa, o meu RG é o novo. Então, o nome social, ele aparece aqui na frente, com a minha foto, o nome dos meus pais, meu tipo sanguíneo, porque eu quis colocar tudo que eu podia no meu RG. E atrás aparece meu nome de registro. Então, assim, às vezes, quando eu preciso fazer alguma coisa, precisa de uma coisa, a pessoa olha aqui, mas esse nome não tá batendo, né? Eu tenho que virar o RG aqui, moça, agora é. Aí a pessoa fica olhando assim pra mim. Mas é uma coisa, assim, boa, sabe? Desde que eu mudei, né? E eu decidi isso, acho que tem uns 2 anos que eu decidi. Ainda tô buscando, assim, pensando, construindo a ideia de retificar meu nome. Né? É de graça, por incrível que pareça, sim. Só que é de graça com algumas aspas. Você pode ir no cartório, falar que você quer retificar. Eles fazem no cartório mesmo, só que eles pedem uma quantidade de documento para você, e essa quantidade de documentos, alguns deles são de graça e alguns deles são pagos. Uhum. Mas, se eu não me engano, fica numa faixa de R$100. Então, se você conseguir, se tiver esse dinheiro e quiser fazer,
você tem o acesso, é só ir no cartório com esses documentos, né? Ver o prazo de validade, que eles têm validade também, entregar e fazer a retificação. Que é uma coisa que eu ainda estou construindo, mas é uma coisa E tem assim esse muito caminho boa. também pelo centro de saúde, que você tinha falado antes, lá da Santos Dumont, né? Sim. De dar essa orientação, de tudo isso também, né? Quem tiver alguma Sim. dúvida. Ou, às vezes, eu quando estiver... o Santos Dumont fica longe. Porque, Aham. por exemplo, a minha casa fica muito longe. Eu Aham. vou porque é o lugar que eu tenho para esse atendimento. Mas o CRAS também é uma possibilidade de você fazer essa procura e eles vão te auxiliar e, né, que também é uma possibilidade. É uma coisa muito interessante para se saber. Pessoal, o nosso tempo está chegando ao fim. A gente queria, né, agradecer ao Fernando, que é meu colega no Conselho da Juventude, Milena e Elai pela participação aqui. Foi muito produtiva. Não sei, eu já tinha falado para vocês, vai ser bem gostosa a conversa, vai fluir legal. Eu acho que foi assim, não sei o sentimento para vocês. Mas, infelizmente, né, a gente tem um tempo curto dentro do programa, né? A ideia é fazer algo que fosse mais objetivo, mais direto mesmo, da forma que a gente está fazendo aqui, para a galera que nos assiste, né, poder desfrutar um pouquinho aqui desse debate, dessa construção que a gente está fazendo. Então, passar aí para vocês, fazer os agradecimentos finais, né, para a gente poder caminhar para o encerramento. E se faltou alguma coisa para falar, né, aproveita que agora é a chance. Só faltou todo mundo se apresentar. A gente só falou. Começa por você, então. Já Tá, que você- meu nome é Elai Nebraska, eu tenho 22 anos. Eu sou atualmente contratada do Estado de São Paulo como agente de organização escolar. Curso 8º semestre de Geografia. Já terminei meu TCC, graças a Deus. Que inclusive fiz pautado na questão de população e gênero. Então, assim... Que legal. Eu sou militante há vários anos, militei várias coisas. Falo que o dia do meu aniversário são as duas coisas que eu mais amo militar. No dia do meu aniversário é o dia do combate à como é a exploração sexual de crianças e adolescentes. É o dia do meu aniversário. E o combate à internação manicomial, que é uma coisa que eu já vivi, então são coisas que eu luto hoje. Né? Eu também estou nas redes sociais, eu tenho Instagram, tenho Twitter. O Twitter eu não vou passar, mas eu tenho Instagram, eu tenho canal no YouTube também, faço bem blogueirinha videozinhos. Tenho vídeos com o Felipe também. Eu falei que é toda blogueirista. Faz a blogueirinha. Então, se vocês quiserem me pesquisar, Fala aí que a gente... Ora, eu vou Elai. anotar, porque tá desligado. Fala direitinho aí. Ora, Elai. Como? A gente coloca na descrição. Isso. Hora, Ora, Elai. Hora. É isso. H-O. Não, é com O. Ora. Ora, Elai. E acredito que seja isso. Não tem mais o que falar. Bom, vamos lá. Eu sou Milena, tenho 27 anos, sou psicóloga e também, né, fiz meu TCC na faculdade pensando, né, na contribuição, né, de psicólogas e psicólogos no processo de transição, né, para pessoas trans. Procuro hoje, né, fazer o meu, né, contribuir, né, com o trabalho, né, dentro da psicologia, fazer a psicologia, né, fazer uma psicologia que consiga acolher mais, né, pessoas como nós, por entender, né, que é uma necessidade assim como todas as outras ciências, né? E sou também, né, artista, autodidata, sou curiosa, então assim, vamos conversar vários assuntos, me chamem. Eu atendo, né, na psicologia clínica e tento dar, né, uma prioridade para trabalhar sempre com pessoas LGBTQIA+, e também, né, proporcionando um ambiente mais acessível, então pensando, né, em valor social para conseguir construir a psicologia que eu acho que faz sentido para mim, assim. Sim. Se quiser deixar seus contatos também para atendimento, para outras conversas, Legal. fica à vontade. Tá, eu vou deixar meu Instagram, né, profissional, que é @psicóloga Milena Matias. Com Mas... TH, né? Matias? Isso, Matias com TH e Milena com Y também.
E se puder também colocar na descrição, que eu acho que é até mais fácil, que a pessoa já clica, né? Porque eu tenho preguiça de digitar. Fala, Fer, você não se apresentou. Meu nome é Fernando, eu tenho mais de 40 anos e eu sou professor de História na rede municipal, né, de Campinas. E eu estou estudando e fazendo o Teatro do Oprimido, assim, que é o mais recente, assim, que eu estou me formando numa pós-graduação em Teatro do Oprimido. E que fiz uma peça, depois eu fui estudar metodologia e tal, e tá sendo bem legal. E aí depois a gente troca figurinhas, a gente fazer uns rolês junto também. Sim, com certeza. Dessas práticas. Beleza. Bom, essa foi a terceira edição do Papo Reto. Muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal e dar seu like também no vídeo. Ó, tá ficando experiente no negócio.